Olá, pessoal. Mais uma aula de contabilidade aplicada às instituições financeiras. Nossa disciplina em EAD pela Faculdade de Rissar. Vamos estar ministrando aqui este assunto e teremos aqui mais duas videoaulas, né, do nosso terceiro tópico da terceira unidade. Tá? Compartilhando aqui os nossos slides e acompanhando aí o nosso assunto da unidade 3, que são operações passivas, derivativos e demonstrações contábeis obrigatórias. E o terceiro tópico é operações com derivativos. Operações com derivativos. Nessa aula 31. E a gente começa o assunto, material disponível na plataforma, né, para vocês acompanharem a videoaula, sobre o registro contábil de derivativos. Em 2002, o Bacen, Banco Central do Brasil, promoveu uma significativa alteração nos procedimentos contábeis aplicáveis às operações com instrumentos financeiros derivativos, de acordo com recomendações internacionais. Então, houve uma mudança, né, no modo de contabilizar essas operações. E aí, dentre muitas coisas, foi estabelecido que, no item 11, no item 2, né, os instrumentos financeiros derivativos destinados à rede devem ser classificados nas seguintes categorias. E aí, todos aqueles instrumentos financeiros em que tem a finalidade da proteção, né, ou ele se classifica em hedge de risco de mercado ou hedge de risco de fluxo de caixa. Foi estabelecido que o risco ou hedge de risco de mercado, com ganhos e perdas, que devem ser imediatamente reconhecidos no resultado do período. Então, quando o hedge for de risco de mercado, né, esses ganhos, essas perdas, serão contabilizados como receitas ou despesas no resultado do período. Já o hedge de risco de fluxo de caixa, cuja parcela efetiva de ganhos e perdas cobertos pela operação de hedge deve ser reconhecida em conta destacada do PL, tá? E a parcela não efetiva diretamente no resultado do período. Então, na questão do fluxo de caixa, aí você vai ter duas parcelas. A parcela efetiva e a parcela não efetiva. A parcela efetiva é aquela em que há uma realização do dinheiro, né? E a não efetiva é aquela que vai se efetivar posteriormente ou se realizar posteriormente, tá? Então, é feito aí esse reconhecimento em conta destacada para a efetiva e em conta de resultado para a não efetiva. No item 3, devem ser divulgadas em notas explicativas as demonstrações financeiras, informações detalhadas sobre as operações com instrumentos financeiros derivativos e especificamente sobre aqueles que são destinados ao hedge. Na aula anterior, a gente falou sobre essa expressão, né? Hedge, proteção. Os procedimentos de aquisição. E aí nós temos os procedimentos que acontecem naqueles 4 tipos de contratos, né? A termo, futuro, opções e swaps. Esses são os contratos e, ao mesmo tempo, as operações de derivativos, né? Que relacionam-se com os 4 mercados, né? Então, as operações a termo devem registrar o valor final contratado, deduzido da diferença entre esse valor e o preço à vista do bem ou direito, em subtítulo retificador de uso interno da adequada conta de ativo ou passivo. E aí a gente volta a trazer à tona o COSIF, que é o plano de conta das instituições financeiras, onde nós estudamos em aulas anteriores, né, na unidade 1, se eu salvo engano,
sobre essas questões das contas de uso interno que as instituições financeiras têm, né? Que servem para fazer um controle paralelo ao controle oficial. Reconhecendo, então, né, nessas contas de subtítulo de controle interno, as receitas e as despesas em razão do prazo de fluência dos contratos, no mínimo por ocasião dos balancetes mensais e balanços. Então, existem os prazos de fluência dentro do contrato, né, em que há a contabilização dos rendimentos, né, nesses prazos, e quando acontecem, essas receitas e despesas são reconhecidas. No mercado de opções, ou seja, nas operações com opções, deve ser registrado o valor dos prêmios pagos, lembram, né? No mercado de opções existe a entrega dos prêmios do comprador para o vendedor ou lançador. E esses prêmios devem ser registrados, né? Que foram pagos ou recebidos na adequada conta de ativo ou passivo. Óbvio, quem está pagando o comprador na conta de passivo, né? E o que está recebendo na conta de ativo, respectivamente. Nela, permanecendo até o efetivo exercício da opção, se for o caso, quando deve ser baixado, né, com redução ou aumento do custo do bem ou do direito, pelo efetivo exercício, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício, conforme o caso. Então, existe um procedimento, né, para ser feito com relação a essa especificidade das operações com opções, que é o prêmio. Já com as operações do futuro, ou seja, de futuro, ou do mercado futuro, ou do contrato futuro, deve registrar, aí também uma especificidade desse mercado, os ajustes diários, né? O valor deles deve ser registrado na adequada conta de ativo ou passivo, devendo ser apropriados como receita ou despesa, no mínimo por ocasião dos balancetes mensais e balanços. Então, da mesma forma, vai haver ativo ou passivo, porque você pode ter um ajuste diário positivo, e aí é ativo, ou um ajuste diário negativo, aí é passivo, né? E também é despesa. E, por último, nas operações de swap, deve registrar o diferencial a receber ou a pagar. E aí a gente também viu, né, quando estudamos na aula anterior, nas aulas anteriores, que no swap é uma troca, swap é troca, né, não esquece, tá? E nessa troca de índices, né, existe uma diferença de juros, diferença de rendimento. E esse diferencial, essas diferenças, a receber de um lado, a pagar do outro, tá? Então, vai ser registrado nessas contas, devendo ser também apropriados com receita ou despesa, no mínimo, também por ocasião dos balanços mensais, dos balancetes mensais de balanço. E aí tem também, além dessas operações de a termo, opções, futuros, swaps, temos também as operações com outros derivativos. E aí tem também uma recomendação, né, na mudança com relação a essa contabilização pelo Bacen. E aí ele diz que, nesse tipo de operações, deve registrar em contas de ativo passivo, de acordo com características do contrato, inclusive aqueles embutidos, que devem ser registrados separadamente em relação ao contrato a que estejam vinculados. Aí a gente vai, a partir de então, começar a ver, né, como que é feita essa contabilização, né, nos 4 mercados, tá? A gente vai começar aqui com o mercado a termo, tá? E nas suas operações, tá? A gente vai começar aqui pela operação de rede. Com o objetivo de proteção contra oscilações no preço do ouro, aí vem um exemplo prático que está no material. O Banco Brilhante SA, que possui 20 mil gramas em carteira, 20 mil gramas de quê? De ouro, né? Vende o metal, o ouro, a termo. Então, ó, uma operação a termo.
para liquidação no prazo de 30 dias. Então, pessoal, preste atenção. O Banco Brilhante, ele procura proteção, procura uma operação de hedge para proteger a oscilação do valor do ouro. E ele tem 20 mil gramas. E aí, com essas 20 mil gramas, ele faz um contrato de venda a termo, né? E para ser liquidado no prazo de 30 dias. Vamos lá. A operação é fechada no pregão de 1/3 de X9, isso é uma data hipotética, né, para a gente poder trabalhar, então, 1 de março, 1º de março do ano 9, mediante a venda de 80 contratos, com vencimento para 31/3 de X9, 30 dias. Mediante a venda de 80 contratos, então são 80 contratos, essas observações são importantes para a gente fazer os cálculos, né? Vencimento para 31, ok? A 12,10, R$12,10 o grama, tá, pessoal? R$12,10 o grama. São quantas gramas? 20 mil, né? Então, 20 mil vezes 12,10 dá um total de R$241.758, tá? Então, esses dados aí são importantes aí para a gente realizar a contabilização. E a cotação atual do ouro é essa aqui, 11,584. Está sendo cotado a esse valor. E o contrato está sendo feito a esse valor de 12,10. Vamos lá. Então, cálculos para o registro contábil. O que a gente vai fazer? Você vai pegar as 20 mil gramas, né? Multiplicar pela cotação, está dando R$230, R$230.169,60, que você multiplicou pela cotação, tá? Certo? No momento do registro contábil. E aí o valor registrado em conta retificadora vai pegar o valor do contrato, né? Quanto é o valor do contrato? A 12,10, 241.758, certo? Menos o valor da cotação, aí nós temos aqui, ó, 11.588,40, que é esse diferencial da cotação, que será registrado numa conta retificadora. Então, vamos lá. Como que seria o registro contábil no mercado a termo desse contrato? Então, no dia 1/3, quando é firmado o contrato, aí você vai usar uma conta específica do COSIF, venda a termo a receber, operações com ativos financeiros e mercadoria. Então, o valor do contrato, como foi que o contrato foi feito? A 12,10 vezes 20 mil gramas, 241.758, ele adquire um a receber, né, nesse valor. Tá? Aí ele vai lançar aplicações temporárias em ouro, tirando o valor do ouro, né? Tirando o valor do ouro. Olha que interessante. Quanto é que está sendo cotado o ouro? 230.169,60. Então, ele vai fazer essa retirada da aplicação, né, desse ouro. Por que é retirada? Porque está crédito aqui, ó, tá vendo? Ó, lançado a crédito, quando você credita uma conta que ela é código 1, tem natureza o quê? Devedora, não é? Ela aumenta pelo débito, diminui pelo crédito. Ela está diminuindo o valor de 230.169,60, que é o valor atualizado, né, do ouro no mercado. E aí a diferença, como foi dito na tela anterior, é lançado numa conta retificadora dessa aplicação. E aí, como é que fica? Isso aqui, ó. Tá? Código 1. Opa, não seria devedor, professor? Porém, ela é retificadora. Ela tem a natureza credora. Então, ela está recebendo esse valor de 11.588,40 para abater neste aqui, ó, 241.758. Lá no balanço patrimonial, né, vai estar lá a venda, tem uma receber de tanto e tem uma retificadora de 11.588. Como na PCLD, lembra? Da provisão para crédito de liquidação, você tem a conta clientes com um valor e tem logo abaixo ali a PCLD
para subtrair. Mesma sistemática da depreciação. Você tem o valor do bem, abaixo dele, uma conta retificadora, com o valor da depreciação, para te mostrar o valor real daquele bem. Né? Então, aqui, também, da mesma maneira, demonstrando o valor desse direito. Tá? Espero que você esteja compreendendo. Vamos visualizar no Razonete, né? Ó, eu deixei em vermelho aqui esses 230, porque como nós não fizemos essa contabilização, deduz-se que esse valor atualizado está aí, né, numa conta, né, de um bem, de um investimento, né? Código 1 aqui. Então, a partir daqui, que ninguém tira de onde não tem, né? Então, se está diminuindo 230, é porque tem esse valor aqui, ok? E aí, você vai debitar o a receber e creditar a aplicação, né, para zerar, tirar, já não está mais com o banco brilhante, né? Ele fez a aplicação e, ao mesmo tempo, creditou-se uma retificadora da diferença. Ok? Então, esse é o lançamento do registro do contrato no dia 1º, dia que foi feito o contrato. Beleza. Aí vem a apropriação dos rendimentos. Chegou o dia, né, da liquidação, passou os 30 dias, tem um rendimento, e aí você vai pegar, ó, debitar a conta retificadora dos 11.588, né, e creditar em rendas de operações com derivativos. Tá? E aí, esse é o rendimento. Professor, como que é esse rendimento? Por quê? Porque o ouro valia 130, ele fez um contrato a 241. Então, ele vai receber no final esse rendimento, né, da diferença. E aí, debita-se aquilo que tinha sido creditado, zerando a conta redutora, né, que normalmente elas são temporárias, e registra a receita, código 7, né, a receita de 11.588,40. Tá? Nesse mesmo dia, se faz a liquidação do contrato. Então, liquidando o contrato que você tinha a receber, vai ter uma contrapartida no débito primeiro, de operações a liquidar, tá? E aí, creditando e zerando sua conta de a receber, né? Perceba que ela está com um saldo, que foi feito no lançamento do dia 1º, e aqui no dia 31 você, né, debita em mercadorias a liquidar, credita no a receber, zerando, que não tem mais o a receber, você já recebeu, e daí faz-se o recebimento, usando essa conta do a liquidar. Recebe, ó, aumentando a conta caixa, né, do banco, que seria essa Banco Central Reservas Livres, uma espécie de cofre, né, em que os bancos utilizam para movimentar o dinheiro. Então, recebendo os 241 que ele tinha a receber, e aí sim, zerando a conta transitória de operações com ativos financeiros e mercadorias a liquidar. E aí o dinheiro foi para a conta, já corrigido. Ok, beleza? Vamos lá. Então, essa foi uma das operações, que é a operação de hedge. E aí nós temos agora a operação de captação de recursos. Ou seja, quando o banco capta esses recursos no mercado. Né? O banco aplica ação, tem em sua carteira ações da Brasilbras PN, é uma empresa de SA, né, que está no mercado vendendo ações, e vislumbra a oportunidade de captar recursos com rendimento a taxas pré-fixadas, mediante a venda à vista e simultânea compra a termo das ações. Então, vamos lá. No pregão de 1/3, vamos usar a mesma data, o banco vende à vista 100 mil ações, aqui, ó, 100 mil ações, portanto, destacar a quantidade de ações por R$ 25. R$ 25. Ó. O lote de 1.000 ações, bom, ele vende à vista 100 mil ações por 25, o lote de 1.000 ações.
e compra, ó, esses R$ 25 aqui é um lote de 1.000, tá? Só para lembrar, são 100.000 lotes, cada lote de 1.000. São 100 lotes de 1.000, na verdade, né? Que dá 100.000, cada lote é 25. E aí ele compra a termo, né? Ele compra a termo por 26 e 25, no mesmo lote de 1.000 ações, com vencimento para 31/3. Então, olha o valor que ele vai, né? Ele vende por 25 e vai comprar a termo, ou seja, ele faz um a termo de 26 e 25. Com essas operações, o banco captou 2.500 com a venda de ações, né? Ó, pagando 2.625 no vencimento da operação a termo, correspondendo a um custo de 5% ao mês, né? Então, vamos lá. O registro da venda à vista. Então, o banco foi lá, né, vendeu, e aí, no momento da venda, o registro da venda, em 1/3, ele vai colocar numa conta de direito, né, devedores contra liquidações pendentes, 2.500, e colocar na outra conta correspondente ao título, né, que são ações de companhias abertas, no caso da Brasil Braz, né, PN, e o PN lá é para identificar as ações preferenciais, né? 2.500. Então, debita uma conta transitória, acredita, tirando esses títulos, porque não está vendendo, né? Então, está tirando o valor aí do título. E depois ele faz o registro do contrato. Aí procede-se a compra a termo a receber de 2.500 que ele tinha acreditado, debita a despesa, né, de 125, né, de operações, com despesa de operações a termo, e credita, né, obrigações por compra a termo de 2.625, que aí é esse o valor, né, das ações, né, 26 e 25. Tem no Razonete, só para a gente identificar os lançamentos de débito e de crédito. Né? Lembrando que essa conta aqui ela está aumentando, tá? Essa conta aqui. Mas como é que ela está aumentando pelo débito se ela é credora? Ela não é credora, ela é redutora, então ela tem a natureza contrária, né? Então está recebendo o mesmo valor. Tá? E a credora também recebendo o valor da sua obrigação a pagar. Aí, há uma margem de garantia entregue à Bolsa, porque, embora seja a termo, né, ela está sendo feita na Bolsa, valores, esse tipo de ações, ela é feita na Bolsa, e aí debita, né, na Bolsa o valor de 500, que é a margem de garantia, e credita em operações na conta 4 os 500. Debitou, creditou a obrigação para pagar essa margem. No dia 3/3, é feito, acontece o recebimento dessa venda. Ele vendeu, registrou a venda, né, no momento em que faz a negociação, princípio da competência, registra, e 2 dias depois ele recebeu o valor. Então, debita a conta de movimentação que o banco usa, né, do Banco Central Reservas Livres, e credita a conta transitória, devedores de 2.500, para zerar ela, né? Então, tinha um saldo lá, né? Recebeu, zerou a conta de devedores. Faz a apropriação dos encargos no dia 31/3, né? Chegou o vencimento, então, a cada chamado prazo de fluência, né? Você realiza a contabilização
E aí, apropria-se os encargos, você teve o custo de 125, debita no 8 e credita a conta que havia sido debitada, né, para zerar ela, conta retificadora. Né? Já tinha 125, ó, debitou, creditou lá e zerou. Ok? Esse saldo aqui, vou só voltar aqui para você entender. Esse saldo zerado aqui não é aqui, tá? É aqui. É só o costume de ser conta no código 4. Mas como ela é redutora, o saldo dela é devedor e não credor. Fica registrado aí. Correção. Então, nesse mesmo dia acontece a liquidação do contrato, né? E aí o que ela tinha a pagar, né? Da obrigação, da venda, né? Debita e credita a conta que havia o a liquidar. Né? E aí zera a conta 4 da obrigação e credita na conta 4 do a liquidar. A liquidação física do contrato, né, em dinheiro, né, acontece no dia 2/4, aí ele vai debitar os 500 e creditando o termo a receber de 2.500. Aí ele voltou as ações para ele, né? Ele comprou e zerou a conta transitória. Né? Devolve-se a margem de garantia, que acabou, liquidou o contrato, né? Pagou, na verdade, né? Não liquidação, mas de fato aconteceu fisicamente a entrega do valor, então a margem de garantia é devolvida. A bolsa devolve. Lembrando que essa margem de garantia é só uma garantia, depois você tem o seu dinheiro de volta. Tá? Confirmar que você vai realizar o seu contrato, senão vai perder. Então, o uso dessa conta, né, da bolsa, ela é zerada, não devolveu. Acontece o pagamento da sociedade corretora, né, no mesmo dia, debitando a liquidar, creditando o Banco Central Reserva Livres. Né, efetuou-se a compra. Ok. E aí nós temos um terceiro, que é operação de aplicação de recursos. Outro tipo de operação dentro do mercado a termo. Agora, o mercado de especulação compra 10 mil ações da Papobras, também ações preferenciais, aquelas ações que são com a intenção de comprar e vender, né? Não ficar com elas. Aí ele compra por R$ 25 o lote de 1.000 ações para vender a termo 26 e 25. Né? Então, utilizando o mesmo exemplo, com os mesmos valores e as mesmas datas. Com essa estratégia, o banco aplica 2.500 na compra das ações e vai receber 2.625. Você vê que aquela outra operação é a de captação de recursos. Então, se o banco está querendo captar recursos, ele vai ter que pagar por isso. Né? Aqui não, ele está aplicando os recursos. Então, quando o banco aplica o recurso, ele não vai pagar, ele vai receber por isso. Tá? Então, agora a operação inversa. Tá? O banco agora é o banco de especulação. Né? O outro é o banco aplicação. Então, vamos lá. E aí ele faz a operação a termo, oferindo os 5% ao mês. Então, é como se esse banco tivesse feito a mesma operação com o banco anterior. Está entendendo? Então, nesse banco, que é o contrário, então, ó, comprou as ações, recebe as ações, coloca elas como um bem, né, no código 1, e paga por elas, porque foi feito à vista. Paga os 2.500. Debitou e creditou. Simples assim. Aí faz-se a venda do contrato a termo, né? E aí ele vende a termo, que é para ganhar com isso, né?
a 2.625, acredita o valor exato na conta e depois, numa conta retificadora, coloca os 125, que lá na outra empresa fez-se o contrário, né? Registrou-se uma despesa. Aí são as contas lançadas no Azonet, né? Aí, no dia 31, terminou o contrato. Como é que faz? Primeiro se apropria as rendas. Ele não recebeu, né? Então, apropria a renda de 125, usando a conta retificadora, né, e transitória, para registrar a receita de R$ 125. Então, a transitória zera e a conta de resultado é contabilizada, é conhecida. Nesse mesmo dia, faz a liquidação do contrato, né, zerando a conta que tinha o valor a liquidar, né, e a conta de vendas a termo, né, a receber. Na verdade, você vai zerar, não, né? A conta de mercadoria a liquidar, você vai receber esse valor, que é uma conta transitória, para depois lançar a crédito. Tá? É a conta a receber que zera aí, que o contrato foi liquidado. Nesse mesmo dia, recebeu o valor, então, débito no caixa do... E aí podia ser a Bancos Reservas Livres ou a conta caixa mesmo, né? E aí, ó, a conta liquidar, zera, né? Tinha a receber, recebeu, zerou. Ok, pessoal. Então, é isso. A gente volta daqui a pouco com a aula 32. Beleza? Bons estudos!